Boa noite, meus amores e amoras. E vamos para nossa segunda aula, que na verdade é a terceira, né? Mas, enfim, pessoal. Adorei conhecer vocês, divertidíssimos. Adorei vocês. Beijos. Vamos nos divertir muito com nossas aulas. Então, bora lá, gente. Vamos falar sério, né? Infelizmente, porque né, tem hora que nós tem que fingir que é sério, né? Senão, né? Não dá. Mas vamos lá. Então, nossa aulinha agora são sobre os conceitos básicos e a terminologia do envelhecimento, com essa letra super torta aqui, gente, que nem com o melhor caderno de caligrafia no mundo a gente conseguiria deixar reto. Fazer o quê, né? Gravidade, uma badia sem coração. Perdão pelo palavrão. Perdão, saiu. Mas enfim, gente, vamos lá. Então, vamos começar a definir alguns conceitos, né? Então, assim, quando a gente vai falar de saúde do idoso, a gente tem N conceitos aí que precisam ser definidos pra gente determinar certinho na cada coisa. Então, os múltiplos aspectos que envolvem o processo de envelhecimento chamam a atenção, né? Para além das necessidades que vão abranger a saúde, né? Buscando não somente controlar as doenças, né, que tá ali presente no meu idoso, mas principalmente, gente, garantir o bem-estar desse idoso, porque a gente não adianta só tratar o idoso, né, e deixar ele lá, tipo, só como um indivíduo doente, vamos dizer assim. Ele é um ser humano e ele precisa ser tratado, né, muito bem e de forma digna, tá? Além disso, a gente não pode tratar só o físico desse idoso, porque a gente não é só um físico, a gente tem um espírito, a gente tem uma mente, né? E se alguma desses fatores não tiver em dia, outros problemas vão sendo gerados, tá? Então, é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, né, que a gente trabalhe com o idoso buscando a melhoria na qualidade de vida, ok? Nesse sentido, então, a gente define certos conceitos que são importantes. Então, o primeiro deles que a gente vai definir aqui é gerontologia, que aí, né, eu falei pra vocês lá que saúde do idoso, gerontologia, né, é meio que sinônimos, mas vamos separar certinho o que é cada um deles. Então, gerontologia é a área de ciência, né, do envelhecimento, que tem sobre si a responsabilidade de abordar aspectos não orgânicos, atuando sobre os múltiplos conhecimentos antropológicos, psicológicos, legais, sociais, ambientais, econômicos, éticos e políticos da saúde. Professora, você falou grego? Eu também acho, mas calma aí que a gente põe uma tecla SAP aqui, tá? Então, gente, gerontologia, quando a gente fala de gerontologia, a gente está falando da matéria, tá? Cientificamente a saúde do idoso é conhecida como gerontologia, beleza? E ela é responsável, né, por englobar toda a saúde do meu indivíduo, tanto do seu corpo, né, quanto o seu psicológico, quanto o ambiente que esse idoso está inserido, tá? Entre outras coisas, como, por exemplo, os direitos desse idoso. Geriatria, isso aí a gente viu até nas aulas anteriores. Ela tem domínios curativos e preventivos de atenção à saúde. Lembre-se, gente, que geriatria é o campo da saúde que estuda, né, a saúde do idoso. É a ciência do estudo do idoso. Eu tinha falado isso lá na outra aulinha também, tá? Ela tem uma relação estreita, né, com as disciplinas de área médica e suas subespecialidades. Então, quando eu falo de geriatria, foi o que eu falei para vocês. É a dominação do estudo da saúde do meu idoso, ok? Senescência, também usei esse termo na aula anterior, né? E falei para vocês que a gente ia ver mais pra frente o que significava isso. Por quê? Lá em 1900 alguma coisa, que eu não vou me lembrar de cor agora, mas eu acho que tá ali para 1940, 70 e pouco, parece, não lembro de cor agora, foi definido, né, a diferença entre senescência e senilidade, que é o que a gente vai ver o que é esses dois termos agora. Então, senescência é a somatória das alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento normal. Pro tecla SAP. Gente,
Senescência nada mais é o estudo das alterações normais do nosso corpo. Então, quando eu envelheço, eu sei que o meu cabelo, né, vai ficar branco. Eu sei que eu vou ter pé de galinha. Eu já tenho 24 anos, comecei a ter o pé já. Então, eu imagino que eu com 60 vou ter a galinha inteira da cara. Mas, né, paciência. Mas, enfim... e senilidade, gente, é a caracterizada, né, pelas modificações decorrentes de afecções que frequentemente acomete a pessoa idosa. Então, quando a gente fala de selenidade, seria mais aquele envelhecimento caracterizado, né, por patologias. Então, são mudanças que ocorrem no meu corpo que não era normal ocorrer durante a minha velhice. Então, por exemplo, né, eu quebrar ossos recorrente, não é uma coisa normal, né? Eu tenho um idoso que toda hora tá quebrando um osso, mas acaba que por causa da osteoporose, esse problema torna-se prevalente. Então, eu tenho uma doença, né, que causa danos e alterações no meu corpo ao longo dos anos. Então, isso é senilidade, ok? Outros termos, essa aula é bem termos mesmo para vocês entenderem cada coisa, tá, gente? Outros termos que são relativamente, né, intimamente relacionados, na verdade, que ele fala, é o termo envelhecimento, velhice e idoso, que todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não, a gente vai caracterizar cada um deles agora. Então, o envelhecimento, perdão, é o fenômeno comum a todos os seres vivos. Então, é o que eu falei lá na outra aula, em nome de Jesus, todo mundo vai envelhecer. Espero. Porque, né, se a gente não envelhecer, significa que a gente teve a vida interrompida. Então, eu quero ficar velha. Acho que vocês também. Então, né, esse termo, ele se diz ao contínuo da vida. Começando no nascimento e terminando com a morte. Então, quando eu falo de envelhecimento, é todo o processo que ocorre comigo desde o meu nascimento até o dia da minha morte. Eu envelheci, tá? E mesmo que eu, morra com 2 anos de idade, eu envelheci. Porque se eu comparar a data do meu nascimento e eu morrendo com 2 anos, eu envelheci nesse meio tempo, envelheci 2 anos. Por isso que ele fala que é comum em todos os seres vivos e que ele é contínuo à vida, certo? É possível observar fases, então, nesse meio termo, né, que é chamada de fases de desenvolvimento humano. Portanto, o envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual há as modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas, psicológicas, que determinam a maior vulnerabilidade do meu indivíduo e a incidência de processos patológicos. Traduzindo isso aqui, pessoal, ele fala assim: como eu disse, o envelhecimento vai ocorrer com todo mundo. Mesmo que eu morra precocemente, eu envelheci de alguma maneira. Isso eu já falei. E ele é um processo dinâmico, porque assim, ele não para. Todo dia a gente envelhece. Por exemplo, amanhã eu vou acordar um dia mais velha do que hoje. É dinâmico esse processo. E ele é progressivo, ele é contínuo. Então, depois de amanhã eu vou ser mais velha, depois de amanhã mais velha, tá? E o que vai determinar, né, se eu sou um indivíduo vulnerável a certas doenças, a certas patologias, é justamente o conjunto de ações que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Por isso que ele fala que aqui vai determinar as modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas. O que é isso tudo, Pro? É como eu cuidei do meu corpo, é como eu agi, se eu fui uma pessoa sedentária, se eu fui uma pessoa ativa, se eu cuidei do meu psicológico, se eu cuidei do meu corpo. É isso, tá, gente? Então, o que vai determinar que lá na frente eu sou uma pessoa mais suscetível a ter uma doença ou não, é os cuidados que eu tive com o meu corpo ao longo da minha vida. Tá aqui? Belezinha, né? E velhice, Pro? O que é velhice, então? É a última fase do ciclo da nossa vida. Ela é caracterizada pela redução da nossa capacidade funcional, em que a pessoa apresenta geralmente a calvície, redução da minha resistência, entre outras alterações, associadas, né, à perda dos papéis sociais, solidão, perdas psicológicas, motoras e afetivas. E aí, gente, eu quero esclarecer pontos importantes nesse termo, tá? Então, quando ele fala que a última fase do ciclo da vida, é porque, assim,
Eu falei pra vocês que a gente tem fases de desenvolvimento humano. Que fases são essas? Então, quando eu nasço, eu sou um RN, né, um recém-nascido. Eu cresço um pouquinho, eu me torno uma criança, depois eu me torno um adolescente, depois eu me torno um jovem, depois eu me torno adulta, até que no último ciclo da minha vida eu viro um idoso, uma pessoa que tá no processo de velhice. E a gente vai conceituar idoso já já, tá? Então esse último ciclo, né, quando eu chego no meu estado mais maduro, na minha velhice propriamente dita, é que a gente determina, né, então que essa pessoa tá chegando na sua última fase. Nossa, ficou confuso, buguei, desculpa. Só em resumo, gente, o último ciclo da vida é o que a gente denomina velhice, entendeu? Ponto. Porque depois do velho a gente não tem, é só a morte mesmo, não tem muito o que fazer. E algumas alterações são características dessa fase da nossa vida. Por exemplo, a maioria dos pacientes vão estar calvos, não vão ter cabelo. A gente sabe que nossa pele vai estar enrugada. A gente sabe que a nossa força motora, né? Por exemplo, eu não vou mal conseguir levantar um vidrinho desse, né? Porque vai ser difícil, vai ser pesado pra mim. Entre outras alterações que são plenamente normais no nosso corpo, tá? A única coisa que a gente tem que tomar um cuidado especial, e eu vou falar isso acho que 90% das nossas aulas, é que as pessoas têm mania de achar que a pessoa, quando chega no último ciclo da vida dela, ela é inútil. E a pessoa não é, tá, gente? É muito comum a gente associar o velhinho ali como uma pessoa que tem que ser reclusa da sociedade, que ela já não consegue mais exercer funções, porque a memória dela não é boa por causa disso, por causa daquilo. Mas na verdade, gente, tudo vai depender do cuidado que essa pessoa teve com o corpo dela e com a mente dela ao longo da vida. Eu sempre vou trazer histórias do hospital, tá? Quando eu trabalhava na Santa Casa. Tinha uma senhorinha, gente, ela tinha 102 anos. 102 anos. Ela chegou no hospital, o único defeito da coitada, ela quebrou um fêmur, né? Infelizmente. Mas o único, assim, problema visível dela é que, tipo, ela era surda. Mas, aliás, ela não era surda não, ela era muda. Mas a bicha tinha uma audição fantástica. E você chegava pra conversar com ela e você dava um pedacinho de papel pra ela. Tudo que você perguntasse, a bonitinha escrevia perfeitamente, com todos os pontos e vírgulas, e você entendia perfeitamente o que ela queria. Era uma idosa de 102 anos, mais lúcida que pessoas aí de 80. Então a gente tem que tirar essa dissociação de que o velho é inútil, pois ele não é. Ok? Ele pode ter, né, as suas limitações, mas inútil ele não é. E aí, vamos determinar então o conceito da pessoa idosa. O que é meu idoso, né? Então, o estatuto ali do meu idoso, que gerado pela Lei 10.741 de 2003, ela define idoso aquele com 60 anos ou mais, tá? E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, também define o idoso a partir da idade cronológica, estabelecendo então esses 60 anos ou mais em países desenvolvidos. E com 65 anos ou mais em país... Vou só corrigir aqui que tá errado no meu slide, tá? Vou explicar. Só um minuto que eu perdi o raciocínio, eu vou dar um pause pra me corrigir o slide e acertar pra vocês. Voltei. Gente, eu vou dar uma volta aqui só pra vocês entenderem. A OMS, ela define, né, o idoso com 60 ou mais, né, anos, em países que são subdesenvolvidos, ou seja, aqueles países que não são totalmente evoluídos ainda, tá? Traduzindo, Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente considera idoso a partir de 60 anos ou mais. Em países que são desenvolvidos, tá? Que são países de primeiro mundo, geralmente assim denominados, eles consideram idoso acima de 65 anos, tá? Então, isso é um conceito importante. Deixa eu tentar clarear aqui minha luzinha, que deu uma apagada aqui. Aí.
Então isso é importante definir, porque às vezes vocês vão para os Estados Unidos e vai chegar lá, vocês vão achar que, por exemplo, eu tenho 60 anos, eu tenho direito de ser preferencial. E aí você vai chegar lá nos Estados Unidos, você não vai ser preferencial nem aqui nem na China, porque eles consideram idoso só a partir de 65 anos, tá? E as leis deles lá são diferentes da nossa. Então, às vezes, vocês vão achar que nos Estados Unidos as pessoas aposentam com 60 anos e, na verdade, elas se aposentam só depois de 65. Só pra vocês terem uma noção de como esse trem é aleatório, assim, tá? Então, não necessariamente eu ter 60 anos significa que eu sou idosa. Esse termo varia de região para região, tá? Aqui no Brasil é considerado idoso a partir de 60 anos ou mais. Belezinha? Prosseguindo aqui, eu arrumei o slide, tá? Que tava errado. Tava os dois como países desenvolvidos. Eu fiquei, me bugou. Enfim. É importante reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento. O que ele quer dizer, essa idade cronológica? Então, não é porque eu tenho 60 anos, né, ou mais, que exatamente eu posso ser considerada uma idosa, porque foi o que eu falei pra vocês. Tipo assim, pela lei eu sou idosa, mas às vezes o meu psíquico tá melhor do que uma pessoa de 40, tá? Então, usar uma idade cronológica como, né, um marcador preciso é muita ignorância, né? Porque foi o que eu falei pra vocês, tem idosos de 92 anos que tá melhor que nós. É um fato, né? E eu sempre brinco que é muito fácil a gente reconhecer isso, e eu tomo um tapa na cara toda vez que eu vejo, quando, eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim, aqui tem um lago, né, que as pessoas usam pra correr, geralmente nos finais de semana. E cara, eu morro de raiva quando eu chego no lago e vejo aquele senhorzinho na potência máxima lá, e eu dando passo de tartaruga e suando e morrendo de falta de ar, né? Porque eu sou sedentária, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, só para vocês verem, de novo, né? Como uma pessoa idosa, ela não é realmente inútil, né? Ela tem serventia ainda. Então, o que eles chamam a atenção aqui é isso. Não é só porque a pessoa tem 60 anos ou mais que ela realmente é uma pessoa idosa e sem capacidade, tá? Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de dependência entre pessoas que possuem a mesma idade. Então, eu posso ter uma pessoa de 40 anos super ativa, super saudável, que está correndo maratona, e eu posso ter uma pessoa de 40 anos que é diabética, sedentária, acamada. Então, assim, gente, é tudo do cuidado que a gente tem com o corpo, tá? Além disso, a classificação da população idosa de acordo com a idade cronológica, né, ela tem uma subdivisão. Então, como que funciona essa classificação? Eles consideram um idoso jovem pessoas de 65 a 74 anos. Idosos de meia idade são aqueles idosos entre 75 anos e 84 anos. E o idoso velho mesmo é acima de 85 anos, tá? Então, para vocês verem que mesmo dentro da idade cronológica, né, eles têm subdivisões que classificam o idoso em várias determinantes diferentes. Tudo bem? E aí, prosseguindo as nossas definições, a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento ativo. Então, o que é o envelhecimento ativo? É o processo da otimização de oportunidades, tá, de saúde, a participação em segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Então, quando a gente fala de envelhecimento ativo, é aquele vozinho que eu acabei de citar para vocês, que todo dia de manhã eu passo lá no lago, ele tá correndo, tá se exercitando, você vai conversar com ele, ele tá super lúcido. Isso é um envelhecimento ativo, a pessoa continua, né, exercendo funções mesmo após a sua velhice, o que ajuda na sua situação de saúde, ok? Aí a gente tem o termo de autonomia, né, que é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com as suas próprias regras e preferências. Então, geralmente, quando eu tenho um idoso ativo
e lúcido, geralmente, né, esse idoso, ele tem autonomia sobre as suas próprias decisões, tá? Então, não é porque a pessoa ficou idosa que necessariamente alguém tem que tomar decisões por ela. E isso acontece muito no hospital, por exemplo, quando temos algum procedimento mais invasivo, como uma cirurgia, algum exame, como por exemplo uma tomografia, que você tem um idoso internado e chega lá, você sabe que aquele idoso tá na plena, assim, o estado emocional dele, físico, permite ele ser operado. E aí chega a família e fala, você não vai operar porque você é idoso. Se esse idoso for lúcido, for capaz e tiver nas condições plenas da vida dele, da sanidade mental, ele mesmo pode falar para o médico, eu quero operar, e tomar essa decisão. Ele não precisa da família. A família só vai intervir quando esse idoso não está apto de tomar suas próprias decisões devido a, sei lá, alguma patologia muito grave que altera o cognitivo, né, que é o estado mental desse paciente, tá? Ou aquele paciente que é totalmente acamado, que não fala, que não responde, etc, tá? Fora isso, se o idoso estiver saudável e consciente, ele toma as próprias decisões, ok? Além disso, a gente tem que diferenciar o que é autonomia e independência. Então, autonomia é a habilidade, né, que eu falei, de controlar e tomar decisões. Independência, ela é entendida como a habilidade de executar funções, tá? Relacionadas à sua vida diária. Então, uma coisa é eu ser lúcida para, por exemplo, decidir que eu quero operar. Outra coisa é saber se após essa cirurgia eu vou estar apto a, por exemplo, tomar um banho sozinho. Se eu tenho independência suficiente de conseguir tomar um banho sozinho, ok? Deu para entender? Então, quando eu falo de independência, eu estou falando de funções, se eu sou ou não capaz de realizar funções sozinhas. Se eu faço isso sozinha, sem problema algum, eu sou um ser idoso independente. Se eu não consigo fazer essas funções básicas da minha vida, eu sou um idoso dependente, ok? Aí ele até complementa aqui, relacionados à vida diária, né? Isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda, porque às vezes ele consegue tomar banho sozinho, mas ele não consegue se vestir. Mas a parte do banho, ele é independente, tá? Então, esse idoso, ele não vai ser considerado totalmente dependente. Ele vai ser considerado independente com ajuda, entendeu? Se ele não conseguisse tomar o banho e não conseguisse se vestir, aí ele era um idoso dependente, porque aí ele precisa o tempo todo de alguém ali do lado dele, auxiliando ele nas atividades. Tudo bem? Estamos acabando essa aulinha já, tá? E aí eu falei lá no comecinho da aula que um dos grandes objetivos da Organização Mundial da Saúde é garantir a qualidade de vida. E o que é essa qualidade de vida, Pro? É a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro do contexto da sua cultura e do sistema de valores de onde vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, tá? Vou complementar ainda, tá? Ele é um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu estado de nível de dependência, relações sociais, crença, relação com as características proeminentes de um ambiente. Então, aqui, gente, ele fala basicamente que a qualidade de vida ela é determinada pela habilidade de manter a autonomia e a independência. Vou traduzir todo esse parágrafo, né? Quando eu falo de qualidade de vida, gente, por exemplo, eu ter 60 anos e conseguir realizar tarefas sozinhos ou com o mínimo de ajuda, tá? É eu ser ativo, é eu estar totalmente lúcido, é eu conseguir me alimentar perfeitamente sem precisar de sondas, tá? Então, isso é envelhecer com saúde, é eu ter tido o cuidado ao longo da minha vida para chegar lá na minha velhice e eu conseguir manter o máximo da minha autonomia e independência, tá? Então, eu tenho um ser com qualidade de vida
quando ele exerce todas as funções dele normalmente, com o mínimo de limitação possível, né? Mesmo após os seus 60 anos ou mais. Deu pra entender? E aí, existe um outro terminho, deixa eu ver se é o que tá aqui em seguida. Que é muito confundido com qualidade de vida. E qual é esse termo? É o expectativa de vida saudável. Qual é a diferença? Eu acabei de falar para vocês que qualidade de vida é, por exemplo, eu garantir a minha independência e autonomia. Expectativa de vida, ele vai definir aqui como uma expressão usada como sinônimo, né, de expectativa de vida sem capacidades físicas, né, que diz assim: enquanto a expectativa de vida ao nascer permanece uma medida importante do envelhecimento da população, o tempo de vida que as pessoas podem esperar viver sem precisar de cuidados especiais é extremamente importante para uma população em processo de envelhecimento. E aí, traduzindo o que ele quer dizer assim: expectativa de vida, gente, é, por exemplo, mudanças que a gente faz durante a vida, assim, tanto relacionado aos nossos hábitos de vida, quanto mudanças que ocorrem na sociedade, que permite o prolongamento de uma vida saudável, tá? Em mais tempo. Por exemplo, na nossa primeira aula, eu falei que a expectativa de vida no tempo passado era de tipo 40 anos. Então, eu chegava aos 40 anos, você dava graças a Deus, porque você já tinha chegado no limite. E geralmente as pessoas depois dos 40 anos morriam, nos tempos antigos. Só que aí, com o desenvolvimento da saúde, com a aplicação de vacinas, né, com mudanças alimentares, a gente conseguiu aumentar essa expectativa de vida, que é a média de tempo que um ser humano consegue viver, basicamente. Então, hoje, a expectativa de vida da nossa população é de 70 anos. Então, é normal que a gente viva até os 70 anos. Claro que tem pessoas que passam disso e tem pessoas que não passam, né? Mas a média de vida da população é 70 anos. E o que é uma expectativa de vida saudável? A gente espera que as pessoas consigam chegar lá nos 70 anos totalmente lúcidas, ativas, conseguindo ser independentes e autônomas, tá? Então, quando eu chego lá nos meus 70 anos, quando eu falo de expectativa de vida, é isso. É chegar, né, prolongar a minha vida ao máximo que der, mas com saúde. Não adianta eu ter expectativa de viver há 100 anos se eu tenho... se eu sou acamada, se eu uso sonda vesical, se eu uso sonda nasogástrica para me alimentar. Para me alimentar não, né? Para controlar os meus líquidos estomacais. Se eu uso uma enteral para me alimentar, entendeu? Então, quando a gente fala de expectativa de vida, não é basicamente só aumentar o ano que essa pessoa vai viver. É fazer isso de forma saudável. De forma que ela chegue nos 70 anos, que é a nossa expectativa atual, totalmente autônoma, independente, sem problemas, tá? Esse é o objetivo, tá? Que a gente tem. E cada vez mais aumentar. Então, a gente tem a projeção de que daqui a uns anos a expectativa de vida da população seja 80 anos. E a gente desenvolve métodos para que a nossa saúde chegue intacta até os 80 anos. Deu para entender? Estamos acabando, gente. E aí, só para fechar a linha, o objetivo do envelhecimento, né? Qual que é ele, então? É exatamente o que eu acabei de falar. É não somente aumentar a expectativa da vida mais saudável, como mantê-la com qualidade para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que já são frágeis fisicamente, incapacitadas e que requerem cuidados. Então, quando eu falo de aumentar a minha expectativa de vida, é tentar aumentar tanto da pessoa que está envelhecendo agora, né, que somos nós, como aquela pessoa que já é idosa. Então, é aquele idoso de que já está com 70 anos, garantir que ele passe dos 70, né, chegue lá aos seus 80, 90, mais saudável, ok? Então, era isso, gente. Essa aulinha acabou. Daqui a pouco eu gravo a próxima. Beijos!